Tenhamos, Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. E desses nós nos incluímos, teus santos te bendirão. Verso 7 nos diz: divulgarão a memória da tua muita bondade. Deus é imensamente benigno, meus irmãos. E nós somos frutos dessa bondade, derramada sobre nós por meio do Filho, Jesus Cristo, através de quem nós podemos agora ser reconhecidos como filhos de Deus, amados de Deus. E temos muito pelo que agradecer a Deus por sua imensa bondade. Eu vou pedir ao nosso irmão, missionário Ângelo Manassés, nos conduza, Deus, com a palavra de adoração, louvando ao Senhor pela sua muita bondade, sua benignidade, que extravasa, meus irmãos, toda a nossa expectativa. Adoremos ao nosso Deus. Ó Deus de amor e de imensa bondade, louvado seja o teu glorioso nome. Deus, estamos cá nesta noite para louvar, para adorar e para agradecer, Senhor. E com ações de graças, nós estamos para prestar culto e com os corações encharcados de alegria, por saber que o Senhor é o único digno de ser adorado e louvado nesta terra. E obrigado por este momento, por este espaço, Senhor. Obrigado por tua bondade de conceder. Obrigado porque o Senhor responde às orações. E obrigado porque o Senhor cuida de todas as coisas. Ó Deus, só temos motivos para agradecer e nem palavras temos para expressar quão grande estamos, alegres e contentes, o contentamento que vem do Senhor por esta obra e por esse trabalho. É no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos por tua bondade e fidelidade. Amém. Cantaremos o hino de 40 e 2. Bendito, o nós todos
96, verso 1 até o 9. Verso 1 até o 9, depois do 23 até o 26. Salmista, escrever ao ser usado, a iluminação do Espírito Santo, a palavra de Deus é escrita, registrada, meus irmãos. Ele relembra muito da história e reconhece o fato de que em todas as coisas Deus é misericordioso. Deus é extremamente misericordioso. Ele não dá aquilo que a gente merece. Nós chamamos de graça aqui, tudo que Ele nos dá. Por outro lado, a misericórdia, Ele deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. Louvamos a Deus por isso. Então, vamos bem dizer a Deus por causa da sua misericórdia, verso 1 até o 9, depois 23 até o 26, todos juntos, meus irmãos. Rendei Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós somos alvo dessa misericórdia do Senhor, meu Deus. A cada dia, o ar que respiramos, o alimento que temos, a igreja, os irmãos, que Deus nos concede, a família da fé, da qual nós temos a alegria e o privilégio de participar, tudo devido à misericórdia do Senhor. Louvamos a Deus por isso, meus irmãos. O trabalho, o sustento. Que bom poder nos unir com a mesma confiança, com a mesma fé. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é misericordioso, né? Nós adoraremos a esse nosso Deus através dos dois cânticos. Nós teremos também a oportunidade que os irmãos, quem quiserem consagrar seus dízimos, ofertas, poderão fazê-lo ali atrás. Na última cadeirinha nós temos lá uma caixinha, tá bem? Fiquem à vontade. Nós vamos adorar a Deus então, meus irmãos. Grandes são as suas obras. Adoremos a Deus. Senhor, Todo-Poderoso.
glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos a outra discussão. Vamos falar da grandeza do Senhor, mas vem dizer o que é grandeza. É o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Saudade a Deus mais uma vez, meu irmão presidente Roberto, nos conduz ao Senhor nessa palavra de louvor, dizendo ao Senhor, e também assim nos preparando para receber a palavra que logo nos será concedida desse bom Deus, maravilhoso Deus, e sua providência também, não só bom, misericordioso, mas um Deus providente, nos providenciou seu Filho, que fôssemos um com Ele, nos providenciou a sua palavra, para o alimento, e só de pão viverá o homem, não é? Nós vamos a Deus por poder nos alimentar com a sua palavra. Deus abençoe. Pai bendito, de imenso amor, nós te adoramos porque cremos na sua soberania sobre todas as coisas. Amém. O Senhor é o Rei do Universo. E apesar de toda a sua grandeza, ainda assim o Senhor se preocupa com cada um dos seus filhos. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te louvar e te adorar neste culto público. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor providenciou esse espaço para a sua adoração. Amém. E nós pedimos, meu Pai, clamamos ao Senhor, que o Senhor aceite todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, que só a Ti é devido. Prepara agora, meu Pai, os nossos corações para receber a Tua palavra. E que todos nós que aqui adentramos nesta tarde, jamais saiamos daqui sem termos sido impactados pelo poder da Tua palavra. Nós oramos desde já, agradecidos por tudo, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Nós assentamos, meus irmãos. Nesse instante, nós passaremos a palavra ao nosso irmão, colega, Leonardo Puplain, que está convido a nos edificar com a palavra do Senhor nesta tarde. Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradeço o convite do pastor José Roberto. Disse a ele no dia que ele me convidou que, sem demagogia, não me sinto digno de estar aqui anunciando a palavra do Senhor, como eu não me sinto digno de anunciar a palavra do Senhor em nenhum momento. É pela graça dele que ele nos chama e nos coloca diante do povo dele para, apesar de nós, ele edificar o povo. E como é bom ver a igreja de Cristo avançar. E Deus, na sua providência, preparou esse texto. Convido os irmãos que abram a sua cópia das Sagradas Escrituras no livro dos Salmos, no Salmo de número 2, e que entendo que essa mensagem tem muito a ver com o que o pastor José Roberto compartilhou no começo, das tantas dificuldades de começar esse trabalho, dos vários nãos que foram recebidos, e parece, a impressão que eu tenho é de que a vida da igreja é cheia de batalhas, a vida da igreja é cheia de desafios, mas nós veremos a maneira como o nosso Deus conduz a igreja dele ao longo da história. Então, o Salmo de número 2, está escrito assim na palavra do Senhor. Lerei o Salmo completo, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com um tremor. Beijai o filho,
para que não se irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e nesse momento nós clamamos pela ação do teu Santo Espírito. Que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos dê compreensão da tua palavra e que o Senhor me dê fidelidade no anúncio da tua mensagem. Nós dependemos do teu Santo Espírito. Se o Senhor não agir em vão, eu pregarei. Se o Senhor não agir em vão, nós ouviremos essa mensagem. Mas nós clamamos a Ti, age em nosso coração. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já passaram por alguma situação de completo desespero. Tem alguns momentos que a gente olha para as circunstâncias e me parece que não tem saída. Em alguns momentos, parece que a única alternativa é a desistência ou a única alternativa é o desespero. E a partir da queda, a partir de Gênesis 3, com a entrada do pecado no mundo, o povo de Deus, a linhagem santa, os descendentes da mulher e os valores do reino têm sido constantemente atacados pelos descendentes da serpente, pela linhagem não santa. Esse conflito está estabelecido desde a queda. Esse conflito acontecerá até que Cristo volte e resolva, de maneira definitiva, ele complete a sua obra e resolva todo esse conflito. Portanto, não é de hoje que os descrentes vivem de maneira dissoluta, não é de hoje que os descrentes vivem em desacordo com a palavra de Deus, e não só vivem em desacordo com a palavra de Deus, mas desde sempre, desde a queda, não desde sempre, mas desde a queda, os descrentes perseguem os crentes. Começou assim com Caim, na sequência Lameque, Sodoma e Gomorra, o Egito, as nações vizinhas de Israel, o Império Romano na época da igreja primitiva. A perseguição e a opressão da igreja esteve sempre presente. Esses ataques oscilaram na sua intensidade, mas uma verdade permaneceu constante: o crescimento do povo de Deus, o crescimento da igreja de Cristo. O meu pastor lá em São Paulo dizia que o povo de Deus é como se fosse a massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. E apesar do crescimento da igreja, é possível que em alguns momentos nós nos sintamos de fato acuados, encurralados, amedrontados diante de poderosas estruturas que virão contra a igreja de Cristo e contra os valores do reino. Em alguns países nós começamos a ter leis e mais leis aprovadas que se opõem àquilo que Deus quer. Leis a favor do assassinato de pessoas não nascidas, por exemplo. De maneira bonita conhecido o aborto. Nós temos os ataques constantes à família, à estrutura de casamento, à ordem criacional, à ordem estabelecida por Deus. Movimentos ideológicos e movimentos minoritários têm conduzido campanhas midiáticas, pautas políticas e leis, ataques e cancelamentos nas redes sociais. Em alguns momentos parece que se você falar na esfera pública a respeito de qualquer princípio cristão, você será atacado. É como se você fosse o intolerante. É como se você fosse o propagador de ódio. Grandes e pequenas empresas visando lucro têm aderido dia após dia essas narrativas, esses ataques aos valores cristãos. Em alguns momentos, na busca pelo lucro, eles ultrapassam os limites do aceitável. As nossas crianças são atacadas. Eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas no ano passado, a presidente, o CEO da Disney, por exemplo, vazaram um vídeo de uma reunião privada em que ele declarou abertamente que todos os filmes infantis teriam pauta homossexual, pauta de gênero e assim por diante, para crianças. Nos Estados Unidos, que é da realidade que eu me mudei há coisa de 5 meses,
Os ataques às crianças nas escolas e com ensinamentos diversos têm sido muito intensos. E quando nós olhamos ao redor, muitas vezes parece que nós estamos sozinhos. Parece que nós vivemos numa redoma, como se nós fôssemos os únicos que estivéssemos a nos levantar nessa terra. E quando a gente olha para as estruturas de poder, é possível que nós nos amedrontemos. É possível que nós venhamos a temer ser encarcerados por conta do Evangelho. Não só é possível temer, como é possível que isso aconteça. O nosso coração vai se encher de angústia, nós sofreremos diante dessa realidade. E eu não sei para vocês, mas muitas vezes quando eu olho para ela, parece que ela é insolúvel. Parece que não existe alternativa para o tempo que nós vivemos. E se essa realidade é difícil para nós, que somos adultos, imagine então para as nossas crianças. Imagina a realidade que eles têm enfrentado nas escolas, aquilo que eles têm acessado nas redes sociais, ou então nos desenhos ou nos filmes. Diante desses factos, nós precisamos reforçar a importância da igreja na preparação do crente e das famílias na preparação das crianças. É na igreja que os crentes serão alimentados e encorajados por Deus a viverem como embaixadores do reino aqui na terra. É em casa e com o apoio da igreja que os valores do reino serão transmitidos para as crianças. São os pais os primeiros responsáveis de ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. Com certeza os pais têm que contar com o apoio da igreja, mas eles são os grandes responsáveis. E por isso eu quero trazer para vocês hoje uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra que vai servir como um fundamento para nós, igreja, e para os pais na educação dos seus filhos. E algumas perguntas que eu creio que sejam importantes serem feitas é: por que os pais deveriam ensinar sobre Deus e sobre os valores do reino para as crianças desde o ventre materno? Eu sou desses que acham, que entendo que os pais já deveriam ler as Sagradas Escrituras desde o começo da gravidez. Uma vez que existe uma pessoa no ventre materno, existe uma pessoa passiva da ação do Espírito Santo. Qual é a garantia que temos como igreja e qual é a garantia que nós temos como pais que as nossas crianças conseguirão enfrentar um mundo tão desonesto e em declínio? Não parece ser fácil o futuro pela frente. E aí muitos vão argumentar que eles não querem ter filhos hoje por conta da dificuldade que está presente no mundo. Agora, como que nós, cristãos, vamos argumentar isso? E eu vejo que o Salmo 2 tem lições preciosas para nós acerca desse assunto. O Salmo 2, ele se encontra, o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. E o Salmo 2 se encontra no primeiro livro, que contempla do Salmo de 1 a 41. E na proposta de Palmer Robertson, ele nos diz que o livro 1 é o livro do estabelecimento do reinado messiânico. É o estabelecimento dos salmos que vão retratar na sua maioria o estabelecimento do reinado de Davi em Israel e o seu reinado de justiça e paz. Quando nós olhamos o Salmo 1 e o Salmo 2, nós podemos vê-los como lentes que nos auxiliarão a compreender o restante dos salmos. É a partir do Salmo 1 e do Salmo 2 que nós poderemos então entender o que Deus quer nos ensinar no livro dos Salmos. O Salmo 1 nos ensina e nos apresenta a figura do justo e o papel da lei. Já o Salmo 2 nos apresenta a figura do perverso e o Filho de Deus, que estenderá o seu reino até os confins da terra. É a Torá e o Messias, é a lei e o Evangelho, ambos sendo essenciais para o cumprimento da aliança de Deus com o seu povo e para o avanço do reino. E hoje nós veremos a supremacia de Cristo diante dos ataques à igreja e os valores do reino. A supremacia de Cristo diante dos ataques à igreja
E o primeiro ponto está contido nos versos de 1 a 3, as estratégias ímpias para a guerra. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nesses primeiros versos nós vemos um contraste entre o bem-aventurado do Salmo 1 e aqueles que se levantam contra o Senhor no Salmo 2. Os piedosos meditam na palavra, enquanto os perversos meditam em vãs conspirações contra o Senhor. Desde a queda, o homem natural, descrito em Romanos 3, de 10 a 12, ele busca a distância da pessoa de Deus. O homem apartado diante de Deus, ele não quer o bem, ele não quer saber de Deus. Os pés dele são violentos, são rápidos para a violência. A sua boca urda engano. E historicamente falando, eu creio que um dos movimentos históricos que mais deslocou a sociedade como um todo para a distância de Deus foi o Iluminismo, que aconteceu aqui na Europa no século XVIII, seguido pelo racionalismo. Foram esses movimentos que deram os maiores passos como humanidade na direção oposta para Deus. Atualmente nós vemos o ódio estampado para tudo aquilo que é tido como de mais estimado no cristianismo. A nossa fé é constantemente ridicularizada. Por exemplo, Deus, a família e as crianças, as nascidas e as não nascidas, têm sofrido ataques constantes. Deus é o óbvio do povo e por isso deve ser exterminado da nossa sociedade. A família é uma instituição opressora e por isso deve ser deturpada através da criação de novos formatos de família, que de família nada tem. As crianças, os filhos, são um peso e às vezes resultado indesejado de uma vida sexualmente pervertida. E por isso podem e devem ser assassinados no ventre como sacrifícios ao Deus Ego. Ou então, um ataque ainda mais sutil. Qual a razão para tê-los no mundo tão cruel e em declínio? Com os filhos a vida fica mais difícil, mais limitada. Eu não conseguirei conquistar os bens materiais que desejo, a minha morada, a minha viatura. Eu não conseguirei viajar. E a lista de desculpas continua a crescer. E se a criança já é nascida, ao invés de mantê-las amarradas nas algemas da sexualidade reprimida, trazida pela religião, vamos libertá-las das amarras do sexo masculino e feminino, vamos drogá-las com as mais poderosas e mais diversas drogas e químicos e hormônios, e adicionalmente vamos mutilá-las, removendo as partes saudáveis do seu corpo e tornando-as estéreis para o resto das suas vidas. É possível notar que esses ataques ocorrem em todo o canto. É no mundo todo. É no Brasil. É nos Estados Unidos. É cá em Portugal. Não é um privilégio nosso. Em alguns lugares essa perseguição acontece de maneira mais velada, em outros lugares de maneira mais escancarada. Seja por aqueles que se entendem não ter uma religião, porque se consideram seres mais elevados, os ateus, por exemplo, ou por aqueles que têm consciência de possuir uma religião, como, por exemplo, o Estado Islâmico e os Estados comunistas, que constantemente oprimem, torturam e assassinam os nossos irmãos em Cristo. Essas pessoas se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eu não sei dizer para você se existe um movimento articulado entre todas as pautas ideológicas que se levantam contra Deus. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: existe apenas um articulador dessas teses. Existe apenas uma figura por trás de tudo isso. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Existindo ou não uma coordenação ideológica mundial, aqueles que não servem a Deus estão sob a coordenação de Satanás, sob o seu domínio. Por isso, mesmo que não exista uma articulação humana, eles caminham na mesma direção, pois o seu coração está a serviço de Satanás.
Eles nunca se dispõem a andar dentro dos limites impostos por Deus às suas criaturas. Eles são arrogantes, acreditam possuir as melhores soluções para o mundo e para a vida humana. Assim, creem ser donos dos seus próprios destinos e tentam impor uma liberdade que, na verdade, aprisiona. Nessas tentativas, tornam-se cada vez mais escravos dos seus pecados e colocam em prática Romanos 1, de 21 a 25. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual, o Criador, é bendito eternamente. Amém. Como sempre, Satanás oferece uma falsificação daquilo que somente Cristo pode dar. Eles gritam contra uma opressão gerada pelo cristianismo, opressão fictícia, criada por mentes que em sua sabedoria se tornaram loucas, pois Cristo é o libertador, e o cristianismo, a verdadeira expressão da liberdade. Entendo que um dos grandes desafios para nós, como cristãos, diante desse cenário de batalha, e eu vejo como uma batalha espiritual, em que aqueles que se opõem a Deus se levantam, e se levantam de maneira incisiva contra a igreja, eu vejo que um grande desafio para nós como igreja é amar o próximo. Nós precisamos separar as ideias das pessoas. As ideias são terríveis, mas as pessoas que levam as terríveis ideias necessitam de um Salvador. É função nossa como igreja amá-los, não concordar, se necessário confrontar, mas nós precisamos amá-los. Pense nessa figura e veja de que maneira seria possível que o descrente se achegasse a Deus. Olha Romanos 3, de 10 a 18. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheias de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante dos seus olhos. Essas pessoas estão lá fora, cegas para a verdade de Deus. Elas estão lá fora em completa rebelião contra Deus. Mas cabe a nós, os filhos de Deus, amá-los. Cabe a nós o não fazer com eles o que eles fazem conosco. Nós não pagamos o ódio com o ódio, nós devemos pagar o ódio com o amor. Nas palavras do nosso Senhor, nós devemos pagar o mal com o bem. Então, se as estratégias ímpias estão prontas para a guerra, vejamos então a reação de Deus. A reação divina nos versos de 4 a 6. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Deus conhece os planos humanos. Nada foge ao conhecimento divino. Nada foge ao controle do soberano Deus. Desde as palavras que ainda não nos chegaram à boca, até os planos mais escancarados, Ele conhece todas as coisas. A sua reação diante desses planos não é de desespero, como muitas vezes nós ficamos. A sua reação não é de surpresa. A sua reação é de contentamento. Ele ri diante desses planos. Ele ri não para ridicularizar seus opositores,
mas para mostrar que Ele é o Senhor da história, que Ele conduz a história de maneira redentiva. Ele se contenta não pela maldade humana, mas pelo facto do seu plano soberano estar em execução. Ele sabe que o seu dia está para chegar. Ele sabe que o seu dia virá. Como está escrito no Salmo 37:13, ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. A sua resposta virá no tempo certo e será marcada pela sua ira. Deus atemorizará os seus adversários, pois Ele é Rei soberano, que protege e realiza o avanço do seu reino. Ele não permitirá que os ataques feitos à Igreja de Cristo passem desapercebidos e impunes. Por isso, Ele estabeleceu um rei no seu santo monte Sião. Na época da monarquia, era através de Davi que Deus iniciaria uma imagem, uma sombra de um reino eterno que viria. É na figura de Davi que esse reino começa a ser implantado. Mas é em Cristo que esse reino é de fato estabelecido. É em Cristo que a realidade do tempo futuro entra, invade o tempo presente, e nós temos o reino de Deus estabelecido na terra. Já estabelecido, mas ainda não de maneira completa. E é em Cristo, meus irmãos, é em Cristo que esse reino avança diante das dificuldades, é em Cristo que esse reino avança diante da oposição, é em Cristo que esse reino avança, apesar da perseguição, é em Cristo que esse reino cresce a despeito das fraquezas humanas, e é em Cristo que esse reino prevalece diante dos seus opositores. Nós temos do nosso lado o nosso Senhor, nós temos aquele que está à destra de Deus, reinando soberanamente. Foi Cristo quem comprou a sua igreja com seu sangue. Ele não nos abandonará. Amém. É Ele quem defende a igreja. Eu quero que você traga à sua memória a conversão de Paulo em Atos capítulo 9, onde Cristo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, e como que Paulo perseguia a Cristo se Cristo já estava ressurreto, assentado à destra de Deus? A união de Cristo com a sua igreja, a união mística de Cristo é tão profunda que o mal feito contra nós é o mal feito contra Ele. Aquele que mexe com a noiva arruma problema com o noivo. E Cristo virá, mas uma única e definitiva vez, e tudo será resolvido. As estratégias ímpias estão prontas para a guerra. Deus está atento a elas. Vejamos a declaração de Deus para o seu Filho, aquele que dará a resposta divina, dos versos de 7 a 9. Proclamarei o meu decreto do Senhor, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O rei constituído por Deus, o seu ungido, fala nesses 3 versos. A sua fala é um ecoar do decreto divino. Ele possuirá as nações, ele as regerá com vara de ferro, e ele as despedaçará como um vaso de oleiro. A figura de Cristo regendo as nações com vara de ferro é usada 3 vezes no livro de Apocalipse. Apocalipse 2:27, 12:5 e 19:15. Nessas figuras ele é apresentado como o Senhor vitorioso. Ele é apresentado como aquele que cuida do seu povo. Cristo, com o seu cetro, pastoreia as ovelhas e afasta os lobos. Como Paulo descreve na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ao contrário do imaginário evangelical, não há uma disputa entre o mal e o bem. Não há uma disputa entre Deus e o Satanás.
É Satanás que se ilude, que tem condições de se opor a Deus. É Satanás, o parasita do reino criado por Deus, que tem vãs elucubrações, pensamentos vãos de que ele dará conta dessa guerra. A Bíblia em nenhum momento põe alguma dificuldade para a maneira como Cristo tratará com Satanás. Em nenhum momento nós vemos dificuldade na maneira como Cristo defenderá a sua igreja. Será com o sopro da sua boca. Não haverá uma batalha intergaláctica. Ele só volta. E está tudo concretizado. Jesus, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, usará apenas um sopro para destruir o inimigo. Essas verdades associadas ao ponto anterior, ao fato de que Deus conhece todas as coisas, de que Deus conhece todos os planos, e que não apenas os conhece, os planos do inimigo, corroboram para o plano da história da redenção. Quanto mais o inimigo ataca a igreja, mais a história da redenção continua avançando. Sabendo que Deus está no controle, sabendo que Cristo nos defende, isso deve trazer o que para o nosso coração? Paz. Diante das dificuldades, diante dos ataques, nós temos um Deus que está ao nosso lado. E como diria o fundador do presbiterianismo, John Knox, o homem com Deus ao seu lado é sempre maioria. O homem com Deus ao seu lado é sempre maioria. Em momentos de dificuldade, nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Em meditação, em estudo, em oração, nós devemos replicar as práticas de Davi nos Salmos e pregar o Evangelho para a nossa alma. Nós devemos pregar a palavra a nós mesmos. Nós devemos acalmar o nosso coração diante da palavra, da qual brota a vida. Nós devemos ouvir sermões, nós devemos ler bons livros cristãos, nós devemos nos aproximar daquele que possui o controle de tudo e de todos. Nós precisamos ser lembrados de que Deus é o dono da história. Nós precisamos ser lembrados de que Deus é onisciente para saber o que está sendo feito contra a igreja de Cristo. Que Ele é onipotente para protegê-la diante desses ataques. E de que Ele é sábio e soberano para, no tempo certo, responder aos inimigos da igreja de Cristo. Por isso, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós não devemos temer os ataques à nossa fé, assim como nossos irmãos da igreja perseguida não nos temem. Nós, muitas vezes, um dos erros que nós cometemos quando nós oramos pelos nossos irmãos da igreja perseguida é achar com que eles necessariamente queiram que a perseguição acabe. E normalmente, quando nós recebemos retornos de irmãos da igreja perseguida, a resposta deles sempre é: nos dê condições de enfrentar a perseguição. Somos nós que estamos mal acostumados com a ideia da falsa paz da nossa sociedade. Somos nós que tememos o cancelamento das redes sociais, enquanto nossos irmãos não estão temendo, ou temem, mas mesmo assim enfrentam, perder as suas próprias cabeças. Nós precisamos de homens e mulheres levantados por Deus, cheios do Espírito, e cheios de coragem dados por Deus, para que sejam usados no avanço do reino, aqui, cá, lá e acolá. Nós precisamos de irmãos cheios de coragem num Deus Todo-Poderoso que converte o mais duro coração. Seja brasileiro, seja português, seja espanhol, seja chinês. Nomeie a nação que você quiser. É Deus quem tem o poder de destruir e transformar os corações. É Ele quem tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Nós precisamos da ousadia, da coragem, da fé que nós podemos ver que existe em Deus, porque os nossos irmãos da igreja perseguida possuem. Nós temos um Deus que conduz a história para a sua glória.
E isso inclui a salvação dos eleitos. E eu fiquei inconformado com um pensamento, às vezes, existente na realidade missionária, de que é muito difícil que uma pessoa seja convertida. Mas difícil é. Agora, se converte no Brasil, por que não converte aqui? Se o Deus é o mesmo. Se o problema do homem é o mesmo, é o pecado. A solução é a mesma, Jesus Cristo. E Ele continua a reinar soberanamente. Amém. Nós precisamos nos lembrar de que Deus conduz a história para a sua glória. Que Cristo reina soberanamente, colocando em prática o plano divino. Que o Espírito Santo que em nós habita, nos anima em meio aos ataques, nos encoraja para enfrentar os ataques e nos dá esperança da consumação do plano divino. Nós dependemos completamente do Deus triuno para viver diante dos ataques que a Igreja de Cristo tem sofrido. Nós precisamos de Deus, nós precisamos nos agarrar a Ele. Por isso, além de você pregar essas verdades para si mesmo, ensine para os seus filhos. Ensine para os seus filhos que vale a pena viver e morrer por esses valores. Vale a pena viver e morrer por esse Deus. Que nós tenhamos em nosso coração, em que nós ensinemos as nossas crianças. E eu quero ter esse coração aqui. Regozijar-se diante da perseguição. Porque nós somos ou estaremos sendo considerados dignos de ser comparados ao nosso Salvador. E se o nosso Salvador se encarnou, sofreu uma vida de humilhação, uma vida de obediência, se Ele leva na cruz a culpa e a pena dos nossos pecados, se Ele sofre e Ele passa pela morte, e Ele ressuscita, e Ele é assunto aos céus, Ele está à destra de Deus, reinando soberanamente, esperando a hora para Ele voltar. Se esse Deus Todo-Poderoso sofreu quando esteve aqui, quem somos nós para não querer sofrer? Quem somos nós para não nos identificarmos com o nosso Senhor? As estratégias ímpias estão prontas para a guerra. Deus está atento a todas elas. O ungido declarou o decreto divino. E parte dessa declaração é um chamado ao arrependimento, nos versos de 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aqueles que se opõem a Deus e à sua igreja são chamados a se submeterem a Cristo. As pessoas jamais poderão argumentar diante de Deus que não tiveram a chance de se arrependerem pelos seus pecados. Parte dessa oferta da salvação, parte dessa oferta, desse chamado ao arrependimento, passa por nós, chamados por Deus, enviados para o mundo. Nós, como Igreja de Cristo, não somos tirados do mundo, mas enviados para Ele, como aqueles que têm, então, as boas novas de salvação, como embaixadores desse reino que está estabelecido. Mais uma vez, somos chamados a exercer a compaixão e o amor pelo nosso próximo. Eu apresentei no primeiro ponto que, durante a perseguição, o nosso coração tem a tendência a se endurecer, a tendência do nosso coração vai ser pagar o mal com o mal, a nossa tendência vai ser pagar o ódio com o ódio, mas o nosso chamado é a compaixão, o nosso chamado é o amor. E a compaixão, em termos bíblicos, é aquela que vê o problema e se move em direção do problema, para resolver o problema. E quando nós olhamos para os inimigos de Cristo, o problema que eles possuem, fora o inimigo que eles arrumaram, é a própria ausência do Salvador. É eles não estarem submetidos aos pés da cruz, reconhecendo que eles precisam de Jesus Cristo. E nós somos chamados a exercer a compaixão e o nosso amor pelo próximo ao apresentar as boas novas de salvação. Nós, por exemplo, diante de tantos ataques feitos às nossas crianças, é importante que nós leiamos Lucas 17, versos 1 e 2, para esses que têm proposto tantas ideologias
que visam deturpar as nossas crianças e a sexualidade delas. Está escrito assim na palavra do Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fossem atirados no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Precisamos mostrar que o caminho que eles estão a seguir, o caminho que eles estão a trilhar é um caminho de morte, é um caminho de distanciamento intencional, deliberado contra o nosso Senhor. É um caminho em que eles encontrarão em Cristo não um Salvador, mas um juiz que os condenará. Nós precisamos alertar-los. E creio que é por isso que nós estamos cá, em Portugal. E mais uma vez nós somos lembrados de que somos bem-aventurados por encontrar em Cristo nosso refúgio. Amém. Não há outro em quem nós possamos nos refugiar. Como disse Pedro: Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Voltando às perguntas iniciais, o porquê os pais devem ensinar sobre Deus e seus valores para as crianças desde o ventre materno, ou então qual é a garantia que nós temos como pais e como igreja de que as nossas crianças conseguirão enfrentar um mundo tão desonesto e em declínio? Nós devemos ensinar sobre Deus e sobre os seus valores, pois eles são eternos e perfeitos. Nós podemos descansar na sua soberania, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua sabedoria e na sua santidade. Ele, no tempo certo, retribuirá os inimigos da igreja. Ele, em todo o tempo, nos protege e nos sustenta. É Cristo quem vai à frente da igreja, conduzindo-a em triunfo. É Cristo quem está cá em Portugal, abrindo os caminhos, para que nós, os mensageiros dele, possamos anunciar as boas novas, para que pessoas se rendam a ele. Ao mesmo tempo, nós não podemos relaxar. Nós devemos responder à altura os ataques sofridos. Nós vivemos no mundo em guerra. Existe uma batalha espiritual sendo travada, e por isso nós não podemos confundir mansidão com covardia. O cristianismo nunca foi e nunca será uma religião pacifista. E por pacifista, eu digo que nós não buscamos a paz a qualquer custo. Nós jamais devemos buscar a paz em detrimento da verdade. Nós não renunciamos aos valores eternos em busca de uma falsa paz terrena. Nós precisamos ir para a batalha, pois a guerra já está declarada. É importante que nós entendamos que Cristo quis dizer. Oh, Lord is my shepherd, I shall not want. In green pastures He makes me lie, beside still waters He leads my soul.